Olá, senhores! Hoje estarei dando dicas de como fazer uma boa sustentação oral. Em primeiro lugar, amigos, o advogado, ele não precisa ter medo de ninguém. O advogado, ele tem prerrogativas que devem ser respeitadas. Então, no exercício da advocacia, o advogado ele tem que ser destemido. Ele não precisa ficar receoso quando vai fazer audiência ou quando irá fazer uma sustentação oral, ficar receoso com o presidente daquele colegiado, com os desembargadores, os ministros. Não há razão para o advogado ter receio, até porque não existe hierarquia entre juízes, promotores e advogados. Então, senhores, para se fazer uma boa sustentação oral, em primeiro lugar, o advogado deverá ter conhecimento do processo, deve estudar a fundo o processo, ter bastante conhecimento sobre a causa pela qual ele foi contratado para patrocinar o seu cliente. Então ele tem que conhecer aquela causa, dominar aquela matéria jurídica que ele está defendendo, tem que conhecer o processo de capa a capa. E no momento que ele for fazer a sustentação oral, ele tem que se postar bem, demonstrar segurança, cumprimentar todos aqueles que fazem parte daquele colegiado, desde o presidente da Câmara aos serventuários da Justiça, colegas advogados que estão ali participando, estudantes de direitos, servidores, como disse aqui. Então ele tem que cumprimentar bem essas pessoas, iniciar sua fala com relação à tese que irá defender, demonstrando que conhece bem o processo, como eu já falei, e essa demonstração ele irá fazer falando de cor. Então é feio quando o advogado escreve o seu discurso e fica lendo ali o discurso sem olhar para as pessoas. Um dos segredos de oratórias, de técnica de oratória, é você falar olhando para as pessoas que estão lhe ouvindo. Você também não pode fixar seu olhar somente ao relator do processo, ou somente para um dos julgadores. Então, tem pessoas que ficam nervosas e fixam o seu olhar somente em uma pessoa. Isso demonstra insegurança, fraqueza no manejo da defesa de sua tese. Então, o advogado ele tem que olhar para todas as partes, cumprimentar todas as partes, demonstrar que sabe conduzir bem a sua fala, a sua tese, aquilo que ele está defendendo. Poderá até ler alguma coisa, como, por exemplo, parte de um julgado, um dispositivo legal. Agora, ler o discurso, ler toda a sua oratória, se torna uma coisa enfadonha. Provavelmente ele terá insucesso no julgamento daquele recurso. Então o advogado tem que ter desenvoltura, dominar bem a oratória, se expressar bem, falar bem o vocabulário português, a língua portuguesa, o mínimo, e demonstrar conhecimento técnico de forma ousada e ao mesmo tempo respeitando as partes do processo, o colega advogado da parte adversa. Então, mostrando elegância, prezando para se apresentar de maneira vestida adequadamente, né? Vestindo-se adequadamente para aquela ocasião. Então, tem advogados que não respeitam nem a si mesmo, tampouco a profissão da advocacia. Se vestem mal, falam mal. Então, o advogado tem que se preocupar em falar bem, se vestir bem, ter bastante conhecimento técnico e demonstrar ousadia, intrepidez em sua fala junto aos colegiados e em audiência. Se tiver dificuldade em se expressar, que se faça um curso de oratória, procure aí um curso bom de oratória e treine falando, se expressando, grave vídeos para ver como que você fala. Então, senhores, são dicas fáceis de se colocar em prática,
que o advogado deve também ser autocrítico e olhar outras pessoas, como elas falam, para se ter uma ideia, em especial aquelas que falam bem, para se ter uma ideia de como se portar em uma audiência e na sustentação oral nos tribunais. Tem excelentes oradores aí no país que servem de espelhos para nós. Então, amigos, repetindo, não precisa ter medo, respeitar os julgadores e ser respeitado. Para ser respeitado, você tem que respeitar a si próprio, amar a si próprio. Aí sim, você irá fazer um bom trabalho, demonstrando técnica, conhecimento e sem ler demais, falando de forma realmente que você demonstre que conhece o processo, que estudou o processo, que conhece a legislação, que conhece a tese que você está defendendo. Então, esses são os segredos. Segue aí a dica. Um abraço a todos e sucesso aí na profissão de advogado.